Dentre as funções que exerço no Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, uma em especial me traz muita satisfação, que é a participação nos ciclos de debates que o Tribunal de Contas do Estado promove há 27 anos junto aos municípios do Estado de São Paulo. Na próxima semana, no dia 16 de março, às 14 horas, estaremos em Presidente Prudente para dar continuidade ao ciclo este ano, em 2023. E esse momento ele é especialmente significativo para mim, porque é a oportunidade em que eu tenho de ter um contato com os jurisdicionados, com os prefeitos, com os secretários, com os procuradores municipais. Eu vejo aqui alguns rostos que são familiares desses encontros, e eu aproveito essa oportunidade para ter uma conversa direta com o prefeito, com o presidente da Câmara, e dizer para ele da necessidade de dar atenção àquilo que os procuradores do município, os procuradores legislativos, lhe apresentam. Eu digo sempre, e falo nesses eventos, de que o mandato político ele é passageiro. Muitos agentes públicos, o João Antônio foi deputado, foi vereador, sabe bem disso, eles têm uma crença de que o mandato ele não se acaba, e a gestão ele vai continuar sendo gestor a vida inteira, e não é assim. Ele precisa se submeter ao regime democrático e participar de eleições periódicas. Mas vocês vão continuar. Esse corpo permanente que traz em si essa ideia de responsabilidade, nesse contexto de freios e contrapesos que o João e o Auro mencionaram, vocês exercem um papel importante de orientação nesse controle de legalidade dos atos políticos e administrativos que são editados por esses agentes que possuem mandato popular. E eu digo para eles, o mandato de vocês vai acabar. Procurem se orientar com os seus assessores que dizem não. E desconfiem daqueles assessores que dizem sim para tudo. Eles serão os primeiros que vão lhe abandonar quando o mandato acabar. Eles se assustam quando eu falo isso, mas eles passam a perceber a importância do trabalho de vocês. E talvez tenha sido por essas minhas falas incisivas que eu tenha sido convidado hoje para participar desse evento com uma mesa tão honrosa com o Auro e com o João. Eu tenho defendido já há muito tempo, mesmo a despeito da decisão proferida pelo Supremo, naquele recurso extraordinário de Tatuí, em que o Supremo, infelizmente, disse que os municípios não precisam ter uma procuradoria como órgão, porque a Constituição supostamente não fez essa previsão expressa, mas eu entendo que o princípio da simetria tem fundamento constitucional suficiente para que essas procuradorias existissem. Com base nesse entendimento do Supremo, muitos municípios têm tentado interpretar no sentido de que não há necessidade de ter um procurador municipal na prefeitura ou um procurador legislativo, o que não se extrai dessa decisão do Supremo. Uma coisa é não ter o órgão institucionalizado como existe no âmbito do Estado ou como existe no âmbito da União, que é o caso da AGU. Mas o artigo 37, inciso 2, a meu ver, não foi revogado pela decisão do Supremo. Nós precisamos ter um corpo técnico preparado e habilitado através de concurso público, nos termos do 37, inciso 2, para dar respaldo a esse controle de legalidade que deve ser tão bem efetuado por vocês. No meu curto espaço de tempo, eu quero falar de trazer para vocês duas recentes inovações legislativas, uma de junho do ano passado, que foi trazida pela Lei 14.635, que alterou o Estatuto da OAB para criar o artigo 2º-A e dizer que vocês, procuradores do Legislativo, têm participação fundamental e estão legitimados a atuar no âmbito do processo legislativo. E essa atuação se dá prioritariamente ou primordialmente no âmbito do controle de legalidade, para fazer basicamente aquilo que o João Antônio mencionou no assessoramento das propostas legislativas. Eu sei que essa função já era exercida em muitos parlamentos
aqui de São Paulo e do Brasil, mas agora nós temos um fundamento legal que autoriza essa participação do procurador legislativo no processo de formação das leis, tão importante para um Estado de direito como o que vivemos. E a segunda inovação legislativa é a trazida pelo artigo 69 da nova Lei de Licitações, que começa a vigorar obrigatoriamente a partir de 1º de abril. Agora, ela já está sendo possível, estamos num regime de transição, mas a partir de 1º de abril ela passa a ser o único instrumento, modelo legislativo para as licitações. E lá ela traz também uma função que vocês já exerciam como advogados públicos, mas agora também com esse respaldo normativo, que é de fazer aquela segunda linha de defesa, de exercer, em outras palavras, o controle de legalidade dos atos administrativos. É importante rememorar que na Lei 866 havia uma grande discussão a respeito do artigo 38, inciso 6 da Constituição, sobre a responsabilização de vocês na emissão de um parecer com base nesse dispositivo. Essa discussão chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança famoso, que foi relatado pelo ministro Joaquim Barbosa. Até então, o Supremo entendia que vocês não tinham responsabilização alguma, porque era uma mera opinião, era um parecer num controle de legalidade, em que a decisão política era do gestor. Então, a responsabilização por qualquer ato dali decorrente seria do gestor e não do parecerista. Mas o Supremo criou uma figura de um parecer vinculante para essa hipótese. Eu não consigo vislumbrar a ideia de termos, dentro dessa conjugação, dessa dicotomia entre ato de gestão e mero parecer, um parecer vinculante. Vocês não têm legitimidade democrática, vocês não foram votados, ou seja, vocês não têm o respaldo popular para tomar uma decisão vinculante numa decisão administrativa. Vocês orientam, mas a responsabilidade pela tomada de decisão é de quem foi votado, é de quem faz o juízo de conveniência e oportunidade. Na linha do que o Aulo falou, mencionando tão bem Montesquieu. O homem tem uma tendência natural ao abuso. É preciso que o próprio sistema, os meios de controle assim o façam. E vocês exercem essa função. Vocês fazem a função do controle de legalidade, mas a decisão é política. Não é possível, a meu ver, veja, o que eu estou fazendo uma crítica num ambiente de discussão, de debate democrático, a decisão do Supremo, nessa mudança de jurisprudência, foi equivocada, a meu ver, porque não, mesmo na hipótese do 38, inciso 6, onde vocês fazem a análise do edital da licitação e dão aquele parecer, uma coisa é o parecer ser obrigatório. A lei exige que, naquele momento, se tenha um parecer obrigatório da sua procuradoria, mas esse parecer não é vinculativo. A decisão final é de quem tem legitimidade democrática e só ele pode responder por isso. E aqui eu já faço um emendo com uma nova discussão, também presente, aqui no artigo 10 da nova Lei de Licitações, que trouxe normativamente a possibilidade de vocês, como advogados públicos, defenderem gestores, quer seja na seara judicial, administrativo, perante o controle interno. É uma outra discussão a respeito da diferença entre a advocacia de Estado e a advocacia de governo, tão presente nos últimos anos, quando a AGU foi, a meu ver, utilizada em algumas situações de modo abusivo, contra a ideia do princípio republicano, de que os advogados públicos existem para defender o Estado e não para defender o governo de ocasião, não para defender pessoas. Mas o artigo 10 inaugurou uma nova polêmica. Isso está sendo objeto de artigos, está sendo objeto de debates, tem um ADI no Supremo, a 6915, da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, discutindo essa situação, ou seja, a lei de licitações poderia impor uma obrigação para os procuradores municipais defenderem os gestores nos atos em que esses procuradores tenham participado. É uma discussão que o Supremo vai ter que resolver oportunamente. Em resumo, eu rapidamente trouxe essas indagações para vocês e deixo aqui o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho. Não, as pedras que vocês vão enfrentar no caminho, eu compreendo, sei da dificuldade que é o parlamento, como o João
Antônio falou, o parlamento é formado de forma plural, e ainda bem que assim o é, porque ele traz uma representatividade de toda a sociedade, e vocês estão lá para exercer uma função importante, primordial, de controlar a legalidade para que, em benefício da sociedade. Muito obrigado.